Hoje é dia de estreia por aqui, primeiro dia do nosso Beleza em Foco com o Dr. Carlos Quivin. Esse é um verdadeiro presente que o Feminíssimo está dando para vocês, porque todo mundo ama o Dr. Carlos e ama as dicas que ele dá. Afinal, quem é que não gosta de falar de beleza estética, não é, doutor? Eu acho que é um assunto que gera curiosidade, gera interesse. Gera interesse e a gente, assim, ó, tu tem uma opinião responsável de um profissional extremamente qualificado, isso não tem dinheiro que pague. Gente, para vocês terem uma ideia, eu já tenho uma história muito longa com o Dr. Carlos, são 14 anos de programa, 14 anos que o Dr. Carlos fazia o meu Botox, depois eu fiz um mini lift, não precisei mais do Botox, e agora nós estamos começando essa nova jornada, que é o Beleza em Foco, que é muito mais tempo de informação para vocês, daquele assunto que a gente ama, não é? E hoje nós vamos falar, não é, Dr. Carlos, sobre essa mudança, esse caminho para a volta da cirurgia plástica. Teve um boom dos procedimentos, as pessoas parece que deixaram um pouquinho de lado a cirurgia plástica em si, e agora a gente vê um retorno. Como é que isso está acontecendo? Esse é um fenômeno que a gente está vendo bastante, mas ele é inserido dentro de um contexto. Sim. De o que houve, na realidade, foi um aumento da realização, né? Um aumento dos procedimentos estéticos. Assim. Sim. Muita gente começou a fazer, muitos profissionais entraram novos nesse mercado e começaram a fazer, então assim, aquilo ali se espalhou em toda, né? As mulheres começaram a fazer mais procedimentos, por efeito também das redes sociais, que começaram a propagandear muito né, os resultados. Assim, na rede social a gente tem a sensação que os resultados são fantásticos, então assim, aquilo ali gera uma curiosidade e leva as pessoas a fazer. Aqueles antes e depois, tu esquece que existem filtros. Não, então assim, é normal. Então assim, se começou a fazer muito procedimento estético em todos os seus tipos, tá? E com esse fenômeno veio também o fenômeno que as pessoas começaram a perceber, se dar conta, que cada procedimento tem o seu tipo de resultado, tem o seu tipo de duração, e cada procedimento tem a sua característica. Então, Claro. E os procedimentos estéticos, por característica, assim, eu sei porque eu faço também. Às vezes as pessoas acham, o Dr. Carlos só faz cirurgia. Eu faço também. Sim, na clínica a gente oferece todos os tratamentos. Bem completa, então, não é? Naturalmente eu acabo falando mais, por ser cirurgião, acabo falando mais dos procedimentos cirúrgicos. O que tem mais na clínica para a gente poder todos os procedimentos que tem no mercado a gente tem lá, tá? Então, assim, quando se começa a fazer muitos tratamentos estéticos, fica mais óbvio para toda a sociedade, para toda a mulherada em geral, assim, que cada procedimento tem o seu papel. Tem aquele procedimento que o resultado é sutil, dura pouco. Tem aquele procedimento que dura bastante, mas o resultado é bem suave. E a cirurgia voltou a ter o seu papel, porque ela fica evidente que, para muitas situações, a cirurgia é o melhor tratamento. E para outras situações não precisa de cirurgia. Sim. Então, assim, ficou mais óbvio aquela gama de tratamentos, qual é o papel da cirurgia. E também, hoje em dia, tem técnicas bem menos invasivas de cirurgia. Então, assim, ficou bem estabelecido, as pessoas se deram conta que para alguns problemas não adianta fazer tratamento estético, que o tratamento ideal é uma cirurgia, uma versão menor daquela cirurgia, os mini liftings de pescoço, de face, as mini intervenções de nariz, de pálpebra. Então, as pessoas começaram a se dar conta e dizer, olha, para o meu caso, esse tratamento que eu estou fazendo não está funcionando ou está durando muito pouco. E aí voltaram, né, muitos pacientes estavam, poxa, para o meu caso, realmente a cirurgia teve um efeito melhor. Bom, agora eu vou falar como paciente, tá? Como uma pessoa de fora. O que a gente percebe também? Por exemplo, há 3 anos atrás eu fiz um mini lift, né? Faz 3 anos. E se eu não tivesse feito mini lifting, eu poderia fazer uma série de procedimentos combinados que eu teria que repetir provavelmente 1 ano depois, não é? Se a gente for falar até financeiramente, esse monte de procedimentos que eu teria feito nesses 3 anos e que eu resolvi só com mini lifting feito no consultório e que eu tive 1 semana de recuperação, menos até, eu acho que valeu mais a pena, porque eu fiz o mini lifting e não precisei mais voltar.
Em termos, Dependendo, porque as pessoas acham que a cirurgia plástica é muito mais cara e acabam indo para o procedimento, mas elas não percebem que elas têm que repetir. É um assunto interessante, assim, porque tudo depende. A gente vai achar o ponto ideal de cada tratamento. Tá. Por exemplo, para tratamento de flacidez de face e de pescoço, se a pessoa ficar aplicando, por exemplo, um bioestimulador de colágeno repetidamente, o natural é que nas fases mais jovens da vida da mulher, o bioestimulador, por exemplo, vai ter um efeito melhor. E como a flacidez é menor, aquele efeito vai durar por mais tempo. Só que o tempo vai passando, natural é isso, a mulher vai vivendo, a flacidez vai aumentando, e chega uma hora assim que ela vai notar que aquele procedimento está durando menos e que além de durar menos, o efeito é menor. Tá? E se ela for fazer um preenchimento para preencher um pouquinho aquela flacidez, chega uma hora que aquele preenchimento começa a precisar ser cada vez mais volumoso e aí começa a modificar o rosto. Então, assim, as pessoas estão se dando conta que para tratamento de flacidez de rosto e pescoço, em algum momento a cirurgia acaba sendo o procedimento, inclusive, mais natural, tá? Porque ela vai tratar exatamente o problema. Não adianta a gente ficar tratando flacidez com técnicas que têm uma limitação grande para tratar flacidez. Mais de uma coisa, uma única cirurgia, então, assim, não é? E na questão, por exemplo, de custo, muitas pessoas acabam se dando conta que uma cirurgia, como que normalmente as pessoas quando fazem 2 mini liftings, por exemplo, elas acabam fazendo o segundo, em geral, 10 anos depois. Então, se tu for te dar conta, assim, é mais ou menos a duração de um procedimento desse. Passa uns 10 anos, a pessoa começa a querer, eu queria ter de novo aquele resultado que eu tive no começo. Nesses 10 anos, às vezes, a pessoa vai fazer tanto procedimento que acaba gastando mais. Então, cada procedimento tem que ter o seu papel bem destacado. Que efeito vai ter, que duração vai ter, para a pessoa realmente usar a alternativa mais correta para aquela situação. E a naturalidade está cada vez mais valorizada. Então, assim, hoje em dia, todas as cirurgias de rosto, pálpebra, nariz, boca, rosto, pescoço, elas estão buscando um resultado um pouquinho mais natural, um pouquinho mais sutil. A gente percebe que há muitos anos atrás, tu olhava a pessoa e tu dizia, essa aí fez plástica, não é? Hoje não, tu vê que a pessoa está melhor, mas tu não consegue saber se ela fez um tratamento, se ela fez uma cirurgia plástica, se foi mais invasivo ou não. Casualmente, ontem eu estava com uma amiga e ela disse assim, ficou tão natural, né, o teu mini lifting que tu fizesse, isso que já faz 3 anos, né? Ela disse assim, eu quero fazer um mini lifting, mas eu vou querer puxar bastante para os outros verem que eu fiz. Isso já está em desuso, não é, doutor? Ninguém mais quer isso, não é? Isso, normalmente a gente, conversando com a pessoa rapidinho, a gente mostra fotos, olha, isso aqui é uma face muito puxada, não é assim que tu quer, né? Olha aqui como fica mais bonita, essa aqui mais natural. Tal. E às vezes a pessoa, olhando nos outros, a pessoa entende melhor. Ela entende. Realmente, poxa, eu falei por falar, assim, tal. Então, hoje em dia, essa coisa de rosto muito puxado, isso aí, a gente não se faz mais, não tem porquê. E às vezes a pessoa me diz no pós-operatório, doutor, será que não dava para ter puxado um pouquinho mais? Eu digo, tu me pediu naturalidade. Ela, é verdade. Tu vai ver que tu vai ficar mais natural. Tá? Nem que daqui a 10 anos a gente faça de novo. Então, assim, a pessoa não pode, como se fazia no passado, fazer um lifting super puxado para dali a 6 meses, na hora que a pele cedeu, ela começa a gostar do procedimento. Descaracterizar a pessoa, não é? Então, porque antes tu via uma pessoa descaracterizada. A gente lembra de muitas atrizes que faziam, que ficavam completamente diferentes, não é? Hoje não, tu devolve alguns anos, não é, para a pessoa. Existe também aquela situação onde a pessoa que fez um lifting gostou, dali a 10, 15 anos fez outro, e ela vai querer fazer, por exemplo, a 3ª vez, e a gente vai dizer, o teu caso não é mais para cirurgia. Claro. Tá? Não te opera mais, porque senão tu vai pegar a parte ruim da cirurgia. Tá? Então, tem hora que a pessoa tem que aceitar que um pouquinho de peso, dependendo da idade, tem que ter um pouquinho. A pessoa não pode estar com 75 anos e não ter nenhuma marca do bigode chinês. Fica feio. Até porque também daí o rosto não vai combinar falso com o resto do corpo. Fica falso. Então, assim, tem momentos que a gente tem que mostrar para a pessoa, olha, vai ficar pior. Claro. Então, não é mais tratamento cirúrgico. Então, em alguns momentos, às vezes, acontece no consultório de chegar, olha, teu tratamento não é mais com tratamento estético, é com cirurgia. E chega uma hora que a gente fala o contrário, olha, não é com cirurgia mais. Tu já ganhou o que a cirurgia tem de bom, agora a gente vai
simplesmente com tratamentos mais suaves e levando o teu rosto. Doutor, e como lidar com essa questão, assim, ó, de que muitas, a gente fala em mulheres, acho que hoje a gente pode incluir também os homens, de chegarem no consultório e não aceitarem a passagem do tempo, não é? E daí acontece isso, querem esticar muito o rosto, não vai combinar com o resto do corpo. Como é que o profissional lida com isso? Essa é a parte um pouco psicóloga assim, do cirurgião plástico, assim, mas é engraçado. E é uma curiosidade, as mulheres que foram muito bonitas na juventude são as que mais sofrem com isso. Então, às vezes, a gente vê senhoras que todo mundo olha e diz, olha como essa senhora é bonita, por dentro ela está sofrendo porque ela enxerga a parte ruim. Que deixou de ter um rosto mais exuberante, deixou de chamar tanta atenção. E ela não enxerga começa a receber algum tipo de elogio assim, olha, poxa, aquele elogio, tu deve ter sido muito bonito na tua juventude. Aquele que não sabe se foi um elogio, se foi... E isso acontece. Então, assim, às vezes a gente tem que mostrar que existe aquela beleza para aquela idade. Então, por isso que a gente às vezes é bom mostrar tantas fotos. Aberrações Exatamente. por aí, não é, doutor? Isso, às vezes, no consultório a gente mostra fotos. Olha, essa aqui é uma mulher linda, que está bonita porque ela tem traços da idade dela, e essa aqui é uma pessoa que tentou ficar com traços jovens numa pessoa que já tem mais idade. Claro. Não fecha. Então, assim, tudo tem o seu ponto certo, assim. Quando a coisa está muito enrugada, tem que desenrugar. Quando a coisa está enrugada no ponto certo para aquela idade, a gente tem que só fazer tratamentos mais suaves para diminuir um pouquinho e não agredir mais. O rosto ele tem um limite do que ele pode ser sofrer intervenções. E deve acontecer muito, não é? Lá na clínica, de mulheres de mais idade, que eu acho que esse é o maior problema, e eu posso falar disso porque eu vejo pelas minhas amigas conhecidas de tu querer te comparar com uma menina de 30 anos. Quando tu tem que te comparar com uma pessoa, tu tem que estar bem dentro da tua idade, não é? Sim. Então, o profissional tem que fazer também um trabalho de psicólogo ali para resolver. Exatamente. E tem pessoas que têm dificuldade de aceitar. Então, assim, tem pessoas até que a gente tem que mandar para casa e, olha, pensa um pouquinho no que eu te falei, claro. Nós não vamos fazer nada por enquanto, porque a gente vê que o procedimento não vai cair bem naquele momento, porque a pessoa não se aceitou, ela não vai se aceitar depois, porque a cirurgia não faz milagre, ela não vai tirar 20 anos das costas da pessoa. Então, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado, um pouquinho de cuidado. E o bom é mostrar. Às vezes, bater uma foto do rosto da pessoa, mostrar numa tela de computador e dizer, olha, o que tu está enxergando aqui? Vamos ver junto. Ou na própria frente do espelho. E mostrar para a pessoa, olha, tá aqui várias mulheres da tua idade que estão com esse mesmo problema e estão se curtindo, estão bonitas. Então, tem essa parte meio de psicólogo que é importante. Principalmente e aceitar o ciclo de novo, aceitar né? o ciclo novo e enxergar a beleza de cada idade. Com isso certeza. aí é fundamental. Não tem como fugir disso, né? Não, isso aí é... Doutor Carlos, eu adorei o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que vocês também adoraram essa novidade que eu disse para vocês, que é um verdadeiro presente que a gente vai ter aqui toda semana, que é o Beleza em Foco com o Dr. Carlos Quivin. Semana que vem a gente volta com ele para nos orientar sobre todos os assuntos de beleza estética.